da esquerda também da diretoria, a doutora Mariana, a doutora Andréia, e uma convidada super especial hoje, que é a doutora Simone Pedra. Quem vai apresentar o caso será a doutora Gabriela Saad, e no final o resumo vai ser feito vai ser a doutora Gabriela Fernandes, e a revisão final pela doutora Raíssa Assad. Por favor, doutora Gabriela. Bom, boa tarde a todos. Eu vou dar o início à apresentação do nosso caso de mioca-imagem de hoje. Só precisa projetar aqui. Tá. Então, a identificação é um paciente do sexo masculino, de 12 anos de idade. Como antecedente patológico, ele tinha o diagnóstico de criptorquidia, diagnosticado em ultrassom abdominal de 2021, uma hérnia inguinal à direita, com indicação de cirurgia de hernioplastia, que não foi liberado pelo setor de cardiopatia congênita, e indicado uma cirurgia cardíaca em 2019, já na lista do setor de congênitos, que inicialmente foi recusada pela mãe, que era bastante relutante quanto a essa proposta cirúrgica. Além disso, o paciente tinha um retardo mental discreto. Na consulta inicial aqui no Instituto, em 21/10/2021, aos 11 anos de idade, o paciente ele tinha uma queixa de dispneia aos grandes esforços e a mãe referia a dificuldade de ganho de peso. Estava em uso de propranolol 10 mg de 8 em 8 horas. Ao exame físico, ele tinha um peso de 32 quilos, uma altura de 1,60 m. Não tinha outras alterações do ponto de vista clínico geral, ele estava em bom estado geral, eupneico, acianótico, anictérico, uma frequência cardíaca de 57. No aparelho cardiovascular chamava atenção o sopro sistólico em foco aórtico acessório, não tinha visceromegalias e a presença da hérnia inguinal à esquerda. Nessa imagem a gente tem o raio-x de tórax do paciente, apresenta sinais de sobrecarga cardíaca, né, uma ponta de ventrículo aí direcionada à região do diafragma, que sugere sinais de sobrecarga. Nos slides a seguir, a gente vai demonstrar os eletrocardiogramas e eu convido a doutora Mariana para comentá-los. Antes de Mariana comentar o eletro, eu não vou nem pedir a opinião do pessoal que faz congênito, também da doutora Simone, porque eu tenho certeza que esses antecedentes já apontam em direção ao diagnóstico, mas eu prefiro que você não fale do seu diagnóstico ainda, Simone. Mas é verdade, esses antecedentes são sugestivos de determinadas patologias, não é? Sim, ele tem algumas características na história, né? Esse baixo ganho de peso, dificuldade de desenvolvimento, criptorquidia e uma alteração do ponto de vista cognitivo, né? Então, ele tem algum atraso de aprendizado e de compreensão. A gente tem pela ausculta um sopro em foco aórtico acessório, sugerindo uma estenose subaórtica, alguma coisa assim. Então a gente já começa né, botar o quebra-cabeça aí e unir as peças. A gente vê que é um coração grande, né, bastante grande, aumentado de tamanho. Então, na minha cabeça, já começo a pensar em algumas hipóteses diagnósticas. Perfeito. Doutora Mariana, por favor. Esse paciente, esse eletro, ele está com 11 anos. Com 11 anos, tá. Então, a gente repara que ele tem um ritmo sinusal, tem um eixo desviado para a esquerda. E o que chama muito a atenção é a amplitude do QRS em geral. Ele tem um R muito amplo, com S muito amplo em V1, ele tem e mantém em V2 e em V3, que a gente perde completamente o parâmetro nessa imagem, ele ele ultrapassa tanto a borda superior quanto a borda inferior do eletrocardiograma, mostrando que ele tem uma amplitude muito grande, né?
O que a gente vê nesse eletro? O átrio, em princípio dele, parece que está ok, mas uma sobrecarga biventricular, né? Não sei se vocês se lembram, eu tenho uma R muito ampla em V1, com S muito profundo em V6, pensando numa sobrecarga de VD, só que eu também tenho uma amplitude muito importante do S de V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Esse sinal, não sei se vocês se lembram, mas é o sinal de Katz-Washtel, né? É o R mais S nas precordiais intermediárias maior do que 50, que sugere para a gente uma sobrecarga biventricular. Mariana, daria para dizer que o VD tem uma sobrecarga maior de VD em relação a VE por ter um R pequeno em V6? Eu tenho muito pouco R em V6. Às vezes a gente não consegue dizer isso. E uma coisa que chama atenção aí é que eu não tenho strain. Eu não tenho nenhum strain de VD, que eu esperaria um infradesnivelamento em V1, V2 e V3, nem strain de VE, que também seria o infradesnivelamento nas paredes laterais aí de V5 e V6, e eu não tenho. Mas em critérios de amplitude, ele realmente preenche como biventricular. Sem predomínio de nenhuma câmara. Mariana, e os átrios? Os átrios, estranhamente, estão normais, né? Eu não tenho aumento de amplitude, então a onda P em V1, em D2, perdão, em D2, ela não me parece ter mais do que 1,5 milímetro, mesmo de amplitude, não me parece ter mais do que 110 milissegundos. E quando eu corro para V1, a mesma coisa, eu não tenho nada de... pensando em sobrecarga de átrio direito, então eu não tenho a parte inicial da onda P ampla, alta, né, de grande amplitude, e tampouco o sinal de Morris em V1 e V2, pensando em sobrecarga de E átrio você esquerdo. usou a palavra que estava mais na minha cabeça, estranhamente, né? Porque é quase que uma... A gente Estranhamente. esperaria alguma coisa. Estranhamente. Já, né? Tamanha sobrecarga biventricular com átrios tão normais, né? No padrão de eletro, claro. Temos mais 2 elétrons, Mariana. Esse eletro aí é em repouso? Esse eletro também em repouso? Aqui é uma taquicardia. Estou com dificuldade de ver a onda P. Realmente não me parece que tem onda P. E se for dependendo da idade, esse QRS está um pouquinho mais alargado, mas aqui é predominantemente sobrecarga de ventrículo direito, né? Um R bem puro, em V1 e V2, em V1 e em V6 tem um R muito amplo, com S muito profundo e só S em V5 e V6, mas nas derivações precordiais intermediárias ainda me sugere a possibilidade de ser um biventricular. Nem distúrbio de condução no ramo direito, você falaria aqui? Falaria, doutora, porque como ele é um paciente, se eu imagino que ele tem 7 anos, né, a gente muda aqui para a tabela de... A gente acaba não usando o 120, que é a mesma coisa que a gente chama para adulto. Então, para o adulto, a gente fala que um QRS é alargado a partir de 120 milissegundos. Para a criança, dependendo da idade, 90 milissegundos a gente já começa a ter um atraso, sim. Então, ele tem um QRS mais alargado aqui, que pelo menos me sugere um distúrbio aqui pelo ramo direito, um QRS um pouco mais alargado, quem sabe até já não preenche o padrão de bloqueio de ramo direito, de acordo com a largura desse QRS mesmo. E aqui, mais uma vez, né, esse aqui tem um hiperdesvio, mesmo tem um desvio do eixo para a esquerda, mas ele mantém a característica aqui de realmente muita sobrecarga de ventrículo direito. Mais uma vez, ele também não faz um padrão strain. Essa onda T ainda pode ser esperada em V1 e V2 negativa. Tem o sinal aí de R mais S maior que 50 nas precordiais intermediárias, mas ele não tem um R alto em V5 e V6, pensando numa sobrecarga de VE, mas sem também alteração de repolarização, pensando no strain, tá? Que me sugere até mais uma sobrecarga de ventrículo direito do que de ventrículo esquerdo, tá? O que me sugere é o desvio do eixo que mantém para a esquerda e a amplitude aí de R mais S nas precordiais intermediárias. Doutora André, parece
Parece que vai resolver nosso problema aqui, né, André? Agora acabaram-se todas as dúvidas. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez. É um lugar que a gente mais aprende do que qualquer outra coisa. Esse paciente, esse exame é um transtorácico, tá? A gente está vendo aqui um paraesternal longitudinal. Então, a gente tem aqui o ventrículo esquerdo, ventrículo direito, a aorta, o átrio esquerdo. O que chama muito a atenção nessa projeção é o aumento da espessura da parede do ventrículo esquerdo, o septo, a parede posterior, mas o ventrículo direito também tem uma espessura aumentada. Aqui vocês estão vendo com o mapeamento a cores e sem o mapeamento a cores, então a gente consegue ver que existe um turbilhonamento do fluxo na via de saída, vocês vão ver melhor em outras projeções, mas não só na via de saída do ventrículo esquerdo, como do ventrículo direito também existe um turbilhonamento aqui do fluxo. Essa imagem que vocês veem é um fluxo diastólico de coronária, é uma imagem que é bastante frequente, a gente acaba vendo um aumento das coronárias, principalmente na região septal, em pacientes que têm esse padrão de hipertrofia. Só voltar aqui que eu esqueci de falar o tamanho das dimensões. Então, vejam que o septo do paciente foi medido em 27, né, de diâmetro diastólico, o septo a parede posterior de 19 e as dimensões do ventrículo esquerdo normais, né, 37 de diastólico, 19 de sistólico. Nessas projeções, a gente tem aqui 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras. A gente faz essa avaliação para a avaliação da contratilidade segmentar e também para avaliar o tamanho das cavidades, principalmente uma em relação à outra. Então, a despeito do paciente não apresentar uma sobrecarga atrial, ele tem aqui, a gente vê um aumento do átrio esquerdo, em 4 câmaras a gente consegue ver que o átrio esquerdo dele é aumentado. Esse aumento da espessura importante da parede septal, da parede do ventrículo direito, da parede lateral do ventrículo esquerdo também, a parede inferior, um aumento da espessura, a anterior também está aumentada, mas não tanto quanto a inferior, a região anteroseptal, aumento da espessura, e a lateral também tem um aumento da espessura. A outra coisa que chama bastante atenção é esse deslocamento sistólico anterior do aparato valvar mitral, do aparato subvalvar mitral, e principalmente do folheto anterior da cúspide mitral, em direção ao septo. Vejam como ele desloca, né? Então, fechando realmente a via de saída, fica mais evidente em 4 câmaras e em 3 câmaras. Na avaliação do strain, o paciente ele apresenta um strain global bastante reduzido, ficou em 11%, lembrar que o normal é acima de 18%, e na avaliação do strain longitudinal segmentar, vejam que ele tem uma redução importante da deformação dos segmentos que estão associados a locais de maior espessura da parede, né? Talvez um pouquinho de fibrose, que talvez a ressonância vá mostrar, mas isso é uma coisa que a gente encontra bastante, uma diminuição da deformação nos locais de maior hipertrofia. Andréa, desculpa, você acha que esse folheto mitral está displásico ou não? Ele está muito espessado, né? Ele chama a atenção aqui já no paraesternal bastante espesso. Displásico, não sei se ele não chega a ser displásico. Ele tem a formação dele é bem formado, mas ele está bastante espesso e não sei se é por lesão da própria lesão contínua, né, de estar deslocando para o septo e continuamente acaba tendo uma lesão de atrito de repetição ou alguma doença da própria válvula mitral, que às vezes pode cursar, dependendo da patologia desse paciente. Aqui também a gente consegue ver nessa projeção com o Color, que é em 3 câmaras, um turbilhonamento do fluxo, né? Esse turbilhonamento ele acontece desde a região médio-basal ali do ventrículo esquerdo, na via de saída.
clicar mais uma vez aqui. Rafa, você consegue clicar nessa imagem para mim, para rodar, por favor? Aí, obrigada. Então, aqui em 5 câmaras, né, a gente faz o fluxo, coloca o cursor, né, para avaliar o gradiente na via de saída e chama a atenção um gradiente extremamente elevado, né, de um gradiente de 177 milímetros de mercúrio. E o padrão da curva não é um padrão que a gente fala, a gente espera, né, quando é gradiente só de via de saída, um gradiente mais mesotele, né? Então, a gente vê uma curva que a gente chama em adaga. E esse paciente, ele tem um padrão que começa até um pouquinho mais precoce, né? Então, isso às vezes é uma dificuldade do ecocardiografista de saber se esse gradiente que a gente está pegando é realmente da via de saída ou até de um refluxo mitral, porque muitas vezes esses pacientes, por conta do deslocamento sistólico anterior do aparato valvar mitral, ele pode ter uma alteração da coaptação e cursar com algum grau de insuficiência mitral. Então, muitas vezes a gente coloca o cursor e a gente faz essa curva e fica na dúvida se é da insuficiência mitral ou se é do gradiente. Então, uma coisa que a gente faz bastante é exatamente colocar o fluxo, o cursor em cima da insuficiência mitral. Rafa, clica aqui para mim, para rodar essa imagem também, para saber o quanto que é o gradiente na insuficiência mitral. E vejam que o gradiente da insuficiência mitral é de 213 milímetros de mercúrio, diferente daquele gradiente que a gente pegou na curva anterior. Então, a gente estava querendo entender o porquê que essa curva era tão importante. Ela começava antes. Deixa eu só ver se está aqui. Um pouquinho. Não estou achando aqui o modo M. Deixa eu só ver aqui. Estranho que não está o modo M aqui. Bom. Vou ver se eu acho. Bom, quando a gente faz o modo M desse paciente, era para estar aqui, eu não sei por que não está, a gente consegue apresentar uma obstrução do SAM desde o começo da sístole. A obstrução desse paciente é tão importante que, quando a gente faz o eixo curto do ventrículo esquerdo, a gente consegue ver que ele tem o deslocamento sistólico anterior da mitral e ela encosta no septo desde o começo da sístole. Então, vejam aqui, ó, ela realmente encosta. Então, geralmente, isso está associado à gravidade da obstrução subvalvar. E isso justifica o porquê que aquele gradiente ele começa logo no início da sístole. A curva de obstrução subvalvar, ela começa logo depois que a válvula mitral fecha. Tamanha é a obstrução que esse paciente tem, tá? Por isso desse padrão de curva. Bom, aqui é o fluxo da mitral. O volume atrial desse paciente é bastante aumentado, mesmo não tendo sobrecarga no eletro. A gente pegou um volume de 70 ml por metro quadrado, o valor normal é abaixo de 34, e esse paciente tinha uma disfunção diastólica grau 2, com uma relação E' bastante aumentada, uma relação E' média de 30. Outra coisa que chamava a atenção desse paciente, aqui vocês estão vendo a aorta no eixo curto, a via de entrada do ventrículo direito e a via de saída do ventrículo direito, então aqui é a pulmonar. A gente tem uma hipertrofia da parede do ventrículo direito e acaba tendo também uma obstrução do fluxo na via de saída do ventrículo direito, gerando também um gradiente sistólico da via de saída do VD de 134 milímetros de mercúrio. É bastante importante. Andréa, dá para dizer que não tem estenose pulmonar valvar, subvalvar, com certeza? Não, o fluxo era normal, paciente. Doutor Paulo, sua vez. Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo antes do Paulo. Alguém já tem certeza do diagnóstico? Levanta a mão, por favor. É você ali, ele ali levantou a mão.
Não importa que você estava coçando a cabeça, você levantou a mão, está levantado. Pronto. Então, eu tenho uma certeza de diagnóstico, mais alguém? Ela que também que mexeu nos óculos? Bruno. Tá bom. Dileide, você pediu a ressonância por quê? Na verdade, não fui eu que pedi, mas eu pediria sim, para esclarecer melhor esse diagnóstico, porque não é comum a gente ver um hipertrófico com obstrução biventricular, né? Então, esse paciente tem algumas coisas diferentes de um paciente hipertrófico habitual. Então, o diagnóstico estrutural, fenótipo desse paciente é uma miocardiopatia hipertrófica obstrutiva biventricular, né? Então, não é a apresentação mais comum. E ainda mais com esses outros achados que esse paciente tem, eu acho que vale a pena a gente considerar fenocópias como para o diagnóstico diferencial. Você também está desconfortável com o diagnóstico, André? André, pelo ECOS. a gente quer saber o que tem mais nesse paciente. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu vou pegar as palavras da André e a gente aprende muito que cada reunião é uma oportunidade nova para todos. Eu vou remontar lá em 2017, que foi já tem 2 exames, e eu acho interessante para mostrar para vocês a evolução e os demais achados aqui descritos. A opinião que a gente vai fazer agora vai ser uma opinião meramente da imagem, e no final eu farei mais ou menos uma opinião geral já com todas as informações. Então, percebam vocês, nessa ressonância prévia, como, primeiro, a avaliação morfofuncional, sequências de Cine e eixo longo. Percebam como o acometimento do septo interventricular é o mais chamativo aqui. A espessura notada no eixo curto foi, foi avaliada aproximadamente aqui em 27, tá? Então, percebam que sim, o átrio esquerdo dilatado pela ressonância, tem um refluxo aí, mas tem um padrão característico de aumento de espessura que mais acomete o septo, tá? A cavidade acaba sendo mais reduzida no local onde tem mais espessura, como esperado, e aqui a espessura foi 20 mais, na verdade foi 27, e aqui percebam aquilo que já foi relatado no eco, nesse eixo longo de 3 câmeras, como tem um movimento sistólico anterior anômalo e com um jato de aceleração sugestivo de um gradiente pressórico na topografia da via de saída. Muito característico, a gente começa a observar essas alterações morfofuncionais e, tendo em conta a idade do paciente, as características de aumento do septo significativo, a gente já vai pensando em algumas etiologias, né? Dentre elas, a principal, uma cardiomiopatia hipertrófica, tá? Em essa imagem de Cine em eixo curto, percebam como o segmento mais acometido é o septo. Em segmentos mais apicais, como a gente está observando aqui, a gente vê que a ponta do ventrículo direito acaba quase perdendo na sístole. Então, esse acometimento não é só restrito ao ventrículo esquerdo, senão na porção apical já tem um grau de acometimento também da espessura a nível apical do ventrículo direito. Aqui a espessura mais restrita ao septo, tá? Mas já configura, assim, uma hipertrofia assimétrica. Em eixo curto, a gente observa também essa aceleração, percebam como o folheto anterior aqui tem uma imagem mais preta, mais escura, sugestivo que tem um gradiente, e esse ponto preto que determina também o jato de regurgitação mitral. O realce naquela época, a gente ficou com poucas imagens, mas a gente percebe que não tem uma caracterização tecidual sugestiva de um padrão extenso de fibrose miocárdica. Chamem atenção, prestem atenção nessa imagem, que vai ser muito relevante nas próximas imagens. Então, tem um discreto afilamento aqui no segmento inferocetal basal, porém não tem uma imagem clássica de fibrose miocárdica. Agora, quando a gente vê no exame seguinte, mais atual, percebam como essa hipertrofia miocárdica no septo é muito maior. Agora, parece que o acometimento no ventrículo direito foi muito mais notório, o acometimento no átrio esquerdo dilatou também, e vejam esse jato de aceleração não só de regurgitação mitral, sino também na via de saída do ventrículo esquerdo. A espessura miocárdica no septo atingiu até os 30 pela ressonância magnética, tá? A questão de... André sabe muito bem, a questão de a gente definir uma espessura em ambos métodos, até só variabilidade intraobservador e interobservador pela ressonância, acaba sendo difícil. Em todo caso, a gente percebe as diferenças aqui entre os 2 exames e evolução
como notoriamente vocês percebem que a espessura aumentou bastante, sobretudo na topografia do septo. Essa imagem em branco, que eu vou botar aqui só para mostrar para vocês, a visão da ressonância do primeiro ramo septal. A gente sempre observa o primeiro ramo septal, que ele não acaba sendo aumento do calibre do vaso, se fosse para nutrir toda essa porção hipertrófica. A gente observa muito também quando tem lesões na artéria descendente anterior, esse ramo septal sempre uma dica para mostrar para a gente alguma alteração. Agora, só voltando na imagem de cine, vejam como acaba sendo um pouquinho difícil a gente definir esse espessamento, que acabou sendo um pouquinho mais notório no ecocardiograma, pela ressonância, porque ele tem um jato que dá um fluxo preto, qual não acaba sendo tão fácil observar. Essa é uma sequência sangue escuro, ponderada para observar regiões de edema, qual não tem uma característica significativa de edema, tá? E aqui um cine em eixo curto, e percebam vocês o aumento da espessura muito mais notório, atingindo até 30, e a cavidade do ventrículo direito quase acaba sendo anulada aqui, muito fina, então o acometimento biventricular, determinando assim a espessura documentada. A ressonância, além dessa avaliação morfofuncional, que já deu várias características compatíveis com aumento da espessura miocárdica, com CMH, eu presto muita atenção quando a gente analisa uma ressonância magnética de pacientes muito jovens. Tá? Quando tem esse aumento da espessura miocárdica, tem que ter várias hipóteses diagnósticas na nossa cabeça. A doutora Simone sabe muito bem que em crianças muito jovens, com aumento muito focal de hipertrofia, um rabdomioma acaba sendo um diagnóstico diferencial bem interessante, no qual, embora não tenha umas características típicas, mas pela caracterização tecidual também a gente vai definir muito melhor. A avaliação do mapa T1 nativo é uma sequência que não precisa de injeção de contraste e acaba dando uma avaliação numérica de uma informação de alteração do volume intersticial. Nesse sentido, o valor foi um pouquinho aumentado, já afastando algumas outras doenças que cursam com o mapa T1 baixo. Tá? Embora o contexto da imagem não é muito sugestivo disso. Vejam vocês agora nas imagens de realce tardio, quando a gente faz a caracterização tecidual pela técnica, não tem um padrão típico de acometimento de fibrose miocárdica. Chama atenção um pouquinho a porção basal, tá? Mas não tem muita fibrose miocárdica. No septo, também tem um sinal um pouquinho mais claro, e nessa imagem, deixo curto, que fica um pouquinho mais claro, observar essa imagem em branco, que poderia ser até confundida com o primeiro ramo septal, e aqui na base poderia ser confundido também com a imagem de realce. Então, pela ressonância magnética, a gente fica com um aumento da espessura miocárdica assimétrico, com acometimento biventricular, com alterações morfofuncionais muito sugestivas de um fenótipo, uma apresentação de cardiomiopatia hipertrófica. Porém, foi feito também uma... Antes disso, Paulo, desculpa. E quase sem realce, né? E quase sem realce. E ele pouco tem quantos realce. anos nessa fase? Acho que está com 17, se não me engano. Já tem 12, né? 12 anos, quando 12, fez isso, uhum. tá bom. Então, justamente, essa pouca quantidade de fibrose é a que mais chama atenção. Só voltando aqui, lembrar mais uma questão interessante. Percebam como a sístole ventricular é boa, mas pelo aumento da espessura miocárdica significativa, concêntrica de predomínio septal, a diástole acaba sendo muito acometida aqui na ressonância, dando uma restrição diastólica também significativa. Agora, eu quis mostrar essa tomografia que foi realizada também, e aproveito essa imagem para demonstrar como que vários métodos, e essa avaliação deve ser avaliada por vários métodos, trazendo cada informação muito relevante. Percebam como a capacidade de a gente definir bordas e estruturas de menor calibre acaba sendo muito melhor pela tomografia. Observamos aquela imagem que não ficou tão legal na ressonância, para ver esse aumento de espessura, né, do folheto anterior, acaba sendo muito notório, tanto no 4 câmeras quanto no 3. Percebam as trabeculações, como tem uma aparência muito mais chamativa aqui, e vejam como o ventrículo direito também acometido esse aumento de espessura miocárdica. Vejam aqui uma imagem que a gente achou interessante. Lembrem-se dessa imagem no realce inicial, tinha branco, e na verdade era um artefato decorrente de uma comunicação
interventricular na porção muscular basal, tinha uma passagem de fluxo que a gente não observava pela ressonância, que uma estrutura muito fina, a espessura de corte acabou sendo muito fina, mas a tomografia conseguiu definir essa discreta passagem que acaba sendo quase escondida pela capacidade, pela espessura do músculo aqui, que acaba sendo bem difícil observar. Vejam como tem também umas criptas, alterações muito chamativas também do fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica. Agora, a tomografia também tem a utilidade de ajudar no planejamento, né, Bruno? Então, a gente tem vários protocolos, várias imagens, onde a qual a gente consegue definir melhor essas visualizações morfofuncionais. Essa é uma imagem, renderização, reconstrução pela tomografia, na qual a gente observa uma definição muito boa do primeiro ramo septal, e a gente consegue ter uma noção muito boa da espessura e o espaço que tem entre o primeiro ramo septal e os papilares. Então, acaba ajudando no planejamento de procedimentos, acaba dando uma boa noção anatômica, e aqui, em 3 câmeras, percebam como a gente observa esse aumento de espessura no folheto anterior, com esse movimento sistólico anterior, e aqui a cavidade totalmente reduzida. E aqui uma imagem funcional pela tomografia, só para mostrar para vocês como o volume sistólico, a cavidade acaba sendo muito pouca, né? Mas embora a função sistólica é adequada. Então, só fechando, quando a gente junta todas as informações obtidas, tanto pela ressonância, descritas no eco, descritas na tomografia, a gente tem um fenótipo muito chamativo para a cardiomiopatia hipertrófica. Porém, tem alguns achados que chamam a atenção. O Dr. Iberim falou, tem pouca quantidade de realce, né? Tudo bem, pode se apresentar? Pode. É frequente? Não é muito frequente. Segundo, tem um defeito do septo interventricular, tem várias outras doenças que podem decorrer junto com isso, mas quando a gente analisa um paciente de menos de 20 anos, um paciente jovem, já começa a pensar em algumas fenocópias, né? Que cursam com defeitos adicionais, morfofuncionais, estenose pulmonar, por exemplo, no NUNA, que é um cometimento, a doutora Simone me corrige, até 50%, mas também tem defeitos do septo interventricular, o qual abre nossa mente para investigar mais um pouquinho esse caso, que não parece simplesmente uma cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva normal. Uhum. Paulo, não muda de imagem não, deixa aí, por favor. Uhum. Acho que tem, além do que você comentou, e foi uma excelente descrição que você fez dos 2 exames mesmo, queria te dar os parabéns. Acho que tem 2 aspectos que vale a pena a gente destacar. Primeiro, aquele folheto mitral que você chamou a atenção, ele é muito alongado, com uma morfologia um pouco diferente. A comunicação interventricular, e a gente vê que o fluxo através dela deve ser baixo, né, porque a gente não vê nem muito contraste passando aqui do VE para o VD. E essa própria morfologia desse anel valvar mitral, que aí acho que essa reconstrução ficou bem boa para mostrar que ele tem, qual a palavra que eu vou usar? Uma conformação um pouco diferente, não quero usar a palavra para dar o diagnóstico, uma conformação um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Sim, exatamente. E é muito chamativo, né? Que não é o padrão clássico de hipertrófico que a gente está acostumado a ver, a começar a pensar nas outras fenocópias, né? É isso, alguma comentário aí? Então. Perfeito, vamos continuar, Gabriela. Bom, recapitulando aí a história do paciente, a evolução clínica desse paciente, então em 2013, em outro serviço, ele já tinha a indicação da ressecção cirúrgica do ventrículo direito, com comissurotomia pulmonar, mais infundilectomia e biópsia. O paciente, então, ficou ausente de acompanhamento médico e ambulatorial por 3 anos, muito relacionado à relutância da mãe quanto a essa abordagem cirúrgica. Em 2017, ele foi avaliado pela equipe do marcapasso, que não indicou o CDI por conta de alguns critérios, dentre eles a ausência de comportamento inadequado da pressão arterial durante o esforço, a ausência de história familiar de 1º grau de morte súbita, ausência de síncope, ausência de TVNS ao Holter e mensuração do septo inferior a 30 milímetros. Dando continuidade, em 2018, em reunião cirúrgica, chamava a atenção uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, e o caso também foi discutido com a equipe do miocárdio, com a doutora Edileide, e optado, então, por, novamente, indicação de ressecção cirúrgica. Novamente, o paciente ficou ausente de acompanhamento médico por 1 ano,
e retorna com uma queixa de dispneia. Foi contraindicado o transplante pela equipe do TX e sugerida, então, a proposta cirúrgica novamente para aliviar a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo e, novamente, uma relutância por parte da responsável. Em relação à complementação investigativa e a parte de investigação genética, esse paciente, ele, na verdade, não conseguiu realizar um teste genético, mas em investigação no Hospital São Paulo foram feitas algumas dosagens enzimáticas, entre elas da alfa-glicosidase, que teve um resultado de 12,8, com valor de referência aí acima de 7,7, ou seja, um valor normal. Além disso, foram investigadas erros inatos do metabolismo, uma série de aminoácidos foram seriadas, e todos eles um perfil normal. Então, qual o diagnóstico desse paciente? Aí, após a discussão dos colegas, cardiomiopatia hipertrófica, síndrome de Noonan, doença de Denon, quais seriam as nossas hipóteses diagnósticas principais? Algumas características clínicas já são suficientes para o diagnóstico de algumas das doenças genéticas, principalmente a síndrome de Noonan. Gabriela. Então, os critérios de Van der Burgt, eles... Gabriela, antes da gente continuar, eu queria só comentar por Danon, Claro. né, que você comentou como hipótese, você volta ao anterior, e que a gente queria comentar que é uma doença de depósito, né, no caso, a doença de Danon, e que a gente deveria ter feito nesse paciente, eu até procurei no laboratório no passado e no presente, a dosagem de TGO, TGP e CPK, que são biomarcadores desses depósitos no fígado e no músculo esquelético, e não foi feito. Para a gente lembrar que, se a gente está pensando em Danon, em POMP, todas essas doenças depositam em fígado e músculo e alteram essas enzimas, né? TGO, TGP, CPK, e ela não fez, inclusive foi acompanhada no erro ginásio metabolismo. Talvez lá tenham feito, mas eu acho que daria para a gente descartar erros inatos de metabolismo para ele, com aquelas dosagens de enzimas e esses marcadores. O que você acha, Simone? Então, o que eu queria comentar, acho que antes de você prosseguir, que vai fazer uma exposição um pouco sobre a síndrome de Noonan, quando a gente pega, eu acho que essa paciente tinha estenose pulmonar, tá? Infelizmente, a gente não viu a válvula pulmonar, a porção supravalvar no ecocardiograma, mas quando a gente vê desde da vida fetal, tá? Até uma criança com miocardiopatia hipertrófica, obviamente, a gente pensa em duas coisas principalmente. A primeira é familiar e a segunda é Noonan. Só que, às vezes, a gente já pensa em Noonan na hora que a gente olha a criança, porque ela tem características muito clássicas do ponto de vista fenotípicos. Então, o paciente entra no seu consultório e você fala, é Noonan. E, muitas vezes, a família não sabe e não foi comunicada nem pelo pediatra, nem por ninguém, que a criança não tem uma face, né, tão atípica, na verdade, tem uma face típica. Mas, desde a vida fetal, uma miocardiopatia, a gente já pensa em Noonan, hipertrófica. Tá? E, normalmente, o Noonan pode ter duas doenças principais, que seriam a estenose pulmonar e a miocardiopatia, e, eventualmente, a associação de ambas, que é bastante maligna, como a gente pode ver nesse caso. Esse é um caso típico e muito grave de apresentação de síndrome de Noonan. Às vezes, na vida fetal, você vê derrame pleural, por exemplo, ou pericárdico, porque lembrar que a síndrome de Noonan cursa com distúrbios linfáticos. Então, eles têm edema, eles têm quilotórax, eles têm quilopericárdio também. Então, essa é uma das grandes questões da síndrome de Noonan. Inclusive, hoje se preconiza nem passar catéter nesta região do ângulo entre a veia jugular e subclávia, onde deságua o ducto torácico, porque um trombo nessa região pode levar a derrames seriados do tipo quilotórax. Então, o Noonan, a gente tem que ter sempre em mente quando a gente tem estenose pulmonar e quando a gente tem miocardiopatia. Aqui, a primeira hipótese seria, para mim, Noonan, não vi a faces dele, mas com esta apresentação, né? Você vê que também o miocárdio, a característica do miocárdio é diferente da familiar, né?
E essa obstrução do lado direito, que normalmente o subvalvar, isso é, o intraventricular, ele é secundário à obstrução à frente. E uma das coisas muito importantes, só para terminar de contextualizar, é que a estenose pulmonar do Noonan, ela não ocorre por fusão comissural, como na estenose pulmonar clássica, que tem um anel bem desenvolvido e fusão comissural, e que responde muito bem à valvoplastia com balão. No caso do Noonan, por todos os distúrbios relacionados à síndrome, a estenose é por excesso de mucopolissacarídeos, com uma displasia valvar, espessamento de folheto e, muitas vezes, aderência no plano supravalvar, e isso não responde ao balão. Tá? Então, acho que é muito o que acontece aqui. Então, lembrar, né, a associação de estenose pulmonar com miocardiopatia hipertrófica é clássico. Agora, o paciente entrou no seu consultório, a primeira coisa que você já faz o diagnóstico, você olha e fala, deve ter estenose pulmonar ou uma hipertrófica aí à frente. É muito interessante essa doença. Em adultos, às vezes, a face vai modificando um pouquinho, ela não fica tão típica, né, quando a criança já cresce. Continuamos, Gabriela. Então, continuando em relação aos critérios diagnósticos aí da síndrome de Noonan, vão ser considerados uma face típica, mais um outro critério maior ou 2 menores, ou uma face sugestiva associada a 2 outros critérios maiores ou 3 menores. Entre os outros critérios aí, faces típica ou sugestiva, cardíaco, estenose valvar pulmonar, miocardiopatia hipertrófica, entre os menores, outras características. A altura abaixo do percentil 3 ou abaixo do percentil 10. Torácicas, então, um pectus carinatum ou um pectus excavatum, entre os critérios menores ou alargado. História familiar de parente de primeiro grau com diagnóstico de síndrome de Noonan ou um parente de primeiro grau com diagnóstico sugestivo de Noonan. Outros diagnósticos que entram nos critérios são o retardo mental, a criptorquidia e a displasia linfática. No nosso paciente, foi avaliado, então, que ele apresentava uma displasia de função de válvula mitral, uma cardiomiopatia hipertrófica, foi considerado estenose pulmonar valvar, um retardo mental, escoliose, que não está dentro da planilha dos critérios, criptorquidia e a presença da hérnia inguinal. A displasia linfática não foi avaliada no nosso paciente. Falando um pouco mais sobre a síndrome de Noonan, ela tem um diagnóstico principalmente clínico, tem uma grande variabilidade fenotípica, então os testes genéticos corroboram para o diagnóstico, mas é importante enfatizar a importância do diagnóstico clínico. Ela é uma síndrome subdiagnosticada, é a síndrome genética mais comum de herança autossômica dominante. Tem uma face característica por hipertelorismo, um rosto triangular, uma ptose palpebral, olhos proeminentes e arredondados, um crescimento aí de baixa estatura, que acomete de 70% a 83% dos pacientes, defeitos cardíacos, com uma cardiomiopatia hipertrófica, são os mais característicos associados à estenose pulmonar valvar. Então, a associação das duas alterações ocorre em 18% dos pacientes. Alterações esqueléticas, então, de pectus carinatum e excavatum, além da escoliose que era presente no nosso paciente, um retardo mental discreto a moderado, uma criptorquidia que pode ser uni ou bilateral também acomete cerca de mais do que 50% dos pacientes. Excelente. Obrigada, Gabriela. A doutora Raíssa vai fazer uma revisão das fenocópias de cardiomiopatia hipertrófica. Ok, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre as rasopatias, né? A síndrome de Noonan faz parte do grupo das rasopatias, que são doenças relacionadas a erros de codificação de genes que participam da via de sinalização celular RAS-MAPK. Essa via de sinalização, ela participa do processo do ciclo celular, proliferação, diferenciação, migração e apoptose. Dentre as doenças que fazem parte dessa síndrome, nós temos 6 principais. Dentre elas, a síndrome de Noonan e a síndrome de Leopard, que as duas são as únicas que estão relacionadas à cardiomiopatia hipertrófica. As demais não têm esse achado.
É importante a gente lembrar que, abaixo do diagnóstico inicial da cardiomiopatia hipertrófica, a gente pode ter diversas outras doenças, diversos outros diagnósticos diferenciais, como já foram citados. Doença de Danon, doença de Pompe, as próprias rasopatias, amiloidose, doença de Fabry e assim por diante. Quando a gente pensa no diagnóstico inicial da cardiomiopatia hipertrófica, inicialmente o primeiro passo é confirmar esse diagnóstico. É realmente uma cardiomiopatia hipertrófica ou pode ser uma fenocópia? Então, a questão da idade ajuda muito a gente a pensar em um diagnóstico diferencial. Por exemplo, pacientes de 0 a 1 ano, a doença de Pompe está muito relacionada. De 0 a 20 anos, as rasopatias, né, aqui a gente cita Noonan e Leopard, 10 a 20 anos, a doença de Danon, e maior que 15 anos, a ataxia de Friedreich. Além disso, cardiomiopatia hipertrófica em qualquer idade, doença de Fabry em torno de 30 a 40 anos, e também em torno de 30 a 40 anos essa PRKG2, e acima de 60 anos a amiloidose. Quando a gente deve pensar nessas fenocópias? A doença de Danon, principalmente em pacientes em torno de 10 a 20 anos do sexo masculino, que venham com hipertrofia do ventrículo esquerdo, além de elevação de CPK, TGO e TGP também. Fabry, em torno de 20 a 40 anos, podem apresentar fibrilação atrial e também distúrbios da condução. Amiloidose e cardiomiopatia hipertensiva nos pacientes mais idosos. Doença de Pompe, como já foi citado, em torno de 0 a 1 ano. E ataxia de Friedreich, maior de 15 anos, os pacientes que começam a apresentar dificuldade de equilíbrio e diminuição da força nos membros inferiores. Isso. Excelente, doutora Raíssa. Muito bom. Eu queria comentar como eu tenho certeza que eu já deixei de fazer diagnóstico de doença de síndrome de Noonan em muitos pacientes lá na minha planilha de 1.700 pacientes hipertróficos. Mas eu também tinha certeza que isso não é um erro tão grave, porque, na verdade, não tem um diagnóstico da doença, um diagnóstico específico, pelo menos por enquanto. Eu digo, a gente pode deixá-los misturados, diferente de doença de Fabry, doença de Pompe, que tem tratamento específico, daí a gente precisa fazer o diagnóstico. Mas a síndrome de Noonan não tem, o tratamento é igual ao tratamento de uma cardiomiopatia hipertrófica, com exceção da reposição do hormônio de crescimento. Né, Simone, você quer comentar que realmente a gente tem que se preocupar com a estatura que essas crianças vão ter, principalmente as do sexo masculino? Com o advento do uso do hormônio hormônio de crescimento, a gente tem recebido muita procura de pacientes que têm a síndrome de Noonan para uma avaliação para a possibilidade do uso do hormônio de crescimento, né? Isso se inicia cedo, 5, 7 anos de idade, porque realmente eles têm uma baixa estatura e hoje a família vislumbra, né, a possibilidade de chegar numa estatura que seja razoável, né? Então, é outra característica muito clássica da anomalia. Então, tem um percentual que não tem cardiopatia nenhuma, tem coração absolutamente normal, e tem esse percentual de pacientes que têm o quadro florido como esse, né, obstrução direita e esquerda, e esses pacientes têm uma evolução muito difícil quando vão para a cirurgia cardíaca, porque nós temos 2 ventrículos com altíssima pressão, então não dá para aliviar nem para um lado nem para o outro, né? Normalmente uma comunicação interatrial é muito importante para aliviar os momentos em que o VE está com pior ou o VD que está pior, né? E então esse é um caso bastante florido. Mas é isso, acho que os principais dados são a faces é bem característica, com hipertelorismo, a baixa estatura, às vezes um pouco desse linfedema, né? Então o pescoço um pouquinho alado. Pode ter desenvolvimento neuropsicomotor normal ou algum tipo de atraso cognitivo. Tem crianças que vão muito bem na escola e se desenvolvem bem. E chamar atenção para essa doença valvar pulmonar que não responde à valvoplastia, infelizmente. Então, se a estenose pulmonar é grave, ela é cirúrgica. Infelizmente, o balão não resolve.
e a cardiomiopatia hipertrófica, que pode chegar nesse extremo, como a Andrea mostrou, com insuficiência mitral, com uma pressão altíssima intraventricular, com uma obstrução na via de saída, disfunção diastólica. E, normalmente, a gente trata essas obstruções, tentando aliviar a via de saída, pelo menos melhorar um pouquinho a insuficiência mitral, né? Medica e é isso. Perfeito. Eu queria comentar um caso que a gente tinha de Nuna, que fez só a desobstrução cirúrgica do ventrículo direito, e o eletro é muito parecido com esse eletro que esse paciente tem. E na evolução, 10 anos depois, o eletro era VE puro, né? Ele fez um SVE importante, porque deixou de ter obstrução de via de saída de VD e passou a ser de VE. Mas eu queria comentar, Ibrahim, que eu achei tão pouco VD, assim, muito mais no eco do que na ressonância. Eu olhava aquela ressonância e não me chamou muita atenção. O VD hipertrofiado, com obstrução de via eu de vou saída. me permitir discordar de você. Eu achei que na primeira, sim, mas na segunda ressonância, eu achei que tinha bastante músculo de VD. Inclusive, a gente via uma espessura que não é habitual a gente ver, inclusive nos eixos curtos, que pela diferença, o olho humano sempre procura aquilo que chama, alguma coisa assim, é o truque do mágico, né? O olho sempre vai para alguma coisa chamativa. E a gente tenderia a procurar muito aquela espessura aumentada no ventrículo esquerdo, mas no direito, na segunda ressonância, me chamou bastante atenção também. Além do que, o pouco fluxo que existia por aquela CIV já dava uma denúncia para a gente que a pressão do lado direito deve ser muito alta, não tinha tanto fluxo assim. Porque eu estava olhando, mesmo sabendo que tinha, né, a gente tem pouco palpite, que já tinha, não queria dar spoiler, já tinha visto, o Paulo já tinha mostrado as imagens, mas a gente não viu o turbilhonamento, não tinha aquela quantidade de fluxo abundante esquerda-direita. Então, isso também era outra dica de que ali a coisa não estava indo. E eu só queria fazer, para encerrar da minha parte, um comentário que você falou que, quanto caso a gente já não deve ter deixado passar, e tem uma velha frase de quem faz diagnóstico por imagem, que é: nunca veja o laudo que você deu há 5 anos atrás, que provavelmente você vai ficar triste com o resultado. Mas eu acho que, na verdade, essa frase reflete o avanço do conhecimento médico, né? Sim, a gente não tem dúvida que os métodos propedêuticos, de propedêutica armada, hoje são muito melhores, o volume de conhecimento é muito maior, então a gente enxerga coisas hoje que nessa criança, além de tudo que vocês comentaram, aliás, foi ótimo ter a presença de Simone, a gente aprendeu demais, a questão da pequena quantidade de fibrose e do quase não aparecimento de fibrose no miocárdio de 20 milímetros com intervalo de 3 anos, ou mais, né? 6 anos, né? 6 anos. 2000. É excepcional a gente olhar numa cardiomiopatia hipertrófica clássica, uma não presença no miocárdio com mais de 20 milímetros de espessura em 6 anos de evolução em pacientes assim tão jovens. Então, isso que mostra, já é uma outra coisa, talvez esteja fugindo um pouco do clássico. Simone, quer? Não, isso é bastante interessante, Ibrahim, até porque a gente que lida bastante com Noonan, se eu te disser que eu nunca vi um Noonan com um desfibrilador, eles não fazem arritmia, sabe? E a gente não fica mapeando a fibrose, né, o realce tardio por ressonância, porque realmente não é uma preocupação. E eu queria só complementar essa informação. É muito relevante isso, porque a gente já sabe que a fibrose miocárdica, no hipertrófico, a quantidade, a quantificação acaba sendo um prognóstico para desfecho arrítmico. Então, vocês veem que se correlaciona, não só a presença acima do limiar já conhecido, sino também a ausência. Então, acaba sendo muito interessante, muito legal esse caso por isso. Queria fazer o último comentário da Mariana. Mariana disse que quando eu mostrei o eletro para ela, nem sabia qual era o caso. Quando ela olhou o eletro, ela fez: é uma síndrome de Noonan. Eu não acredito. Como a gente desvaloriza, às vezes, um método complementar, né? E, de repente, ele é decisivo. Fala por quê, Mariana? Doutora, é quase um depoimento, assim, né? Quando eu estava na faculdade, meu pai é cardio, e eu fui num colóquio de eletro na SOCESP, e mostraram o eletro com uma baita de uma sobrecarga de ventrículo direito. E um dos participantes, um dos palestrantes, olhou aquele eletro e falou assim: não pode ser uma síndrome de Noonan? Eu fiquei assim, embevecida. Ele fez um diagnóstico genético olhando um eletro, né? E aí depois ele mostrou os irmãos, mostrou a foto realmente das faces típicas. Aí eu falei: nossa, que impressionante. Já pensou um dia olhar um eletro e fazer um diagnóstico genético?
E eu sempre mostro isso em aula, que é o que chama para a gente principal de sobrecarga de VD. E eu sempre falo para os residentes da pediatria, gente, eu quero um eletro nosso de síndrome de Noonan, eu preciso de uma busca ativa. E ainda não tinha recebido uma síndrome de Noonan. E outra coisa que eu falo é, cuidado com o que vocês pedem, né? Hoje eu estou condenada a ensinar eletro. Doutor Bruno, por último, para encerrar, pensou-se em ablação septal para esse paciente? Porque já que a mãe não aceita cirurgia de jeito nenhum, o que você pensa sobre isso? A gente discutiu isso. Na verdade, ela estava até agendada. A mãe não compareceu no dia e ela está insegura e decidiu... Ela vai voltar vai ser reconvocada. Eu não sei exatamente o contexto familiar, mas até ela recusou cirurgia uma época e o paciente está com um gradiente que aparentemente a mãe não tem valorizado tanto os sintomas, mas esses sintomas existem. E é uma opção porque é menos invasivo, o paciente vai conseguir sair. É um paciente que eu acho que a gente não vai conseguir escapar de uma insuficiência cardíaca diastólica, que vai ser gigante nele, mas talvez a obstrução a gente consiga aliviar pelo menos do VE. Não sei se a gente consegue uma coisa biventricular, eu acho difícil, mas pelo menos do VE no primeiro tempo, talvez a gente consiga aliviar. Você pensa disso, Simone? Fazer um procedimento meio emergente, com uma ablação por radiofrequência, num paciente diferente, que é uma síndrome de Noonan, né? Bom, eu sou bastante animada com técnicas cada vez menos invasivas. Eu acho que para esse paciente especificamente, que tem uma bomba relógio, vamos dizer assim, ele tem pressões elevadíssimas, tanto no ventrículo direito quanto no esquerdo, e eu acho que se ele for para a cirurgia, ele vai ter um pós-operatório extremamente conturbado. Eu sou absolutamente favorável a essa tentativa, né? Eu tenho acompanhado o trabalho do Bruno, a gente tem 2 crianças que foram muito bem, e a gente tem realmente estimulado essa nova terapêutica, né? Porque, inclusive, é muito difícil tratar, às vezes, essa região que fica ainda lá embaixo. O cirurgião tem que vir por via transaórtica, e às vezes a obstrução está mais embaixo do papilar, sabe? E às vezes você não consegue atingir e ressecar. Então, eu sou muito favorável. Eu acho que está difícil pegar essa mãe, ela ainda não entendeu que o problema é bem grande, né? Mas acho que é uma luz no fim do túnel para ela, pelo menos tentar por via percutânea e evitar uma grande cirurgia. Acho que seria uma grande cirurgia para ele. E o que você acha da sobrevida desses pacientes? Eles são bem mais graves do que o hipertrófico habitual, né? Ele tem hipertrofia biventricular. Expectativa de vida deles? Então, nessa evolução, esse paciente, eu acho que ele não vai muito longe, né? Ele está piorando da insuficiência mitral, a pressão arterial esquerda está aumentando, a gente vê o átrio esquerdo grande, daqui a pouco ele está com edema pulmonar, né? Ele tem um ventrículo direito extremamente sobrecarregado já, então, eu acho que esse paciente está evoluindo para uma condição bastante desfavorável. Eu não sei te dizer exatamente qual que é a expectativa de vida, mas quando a gente consegue aliviar a via de saída, como eu falei, eles não têm tanta arritmia quanto a nossa preocupação em relação à miocardiopatia hipertrófica, que cursa com mais fibrose. Então, eles vão longe se a gente consegue aliviar a via de saída. E o doente que tem obstrução biventricular, esse paciente tem uma expectativa de vida extremamente reduzida. Se ele se ele sai de uma correção cirúrgica, que realmente é difícil, mesmo investindo do ponto de vista de terapia intensiva, é difícil, é um caso bastante de manejo muito difícil. Aqueles que não vão para a terapêutica, esse paciente realmente é de extrema preocupação. E nós começamos a pensar na possibilidade de chamar o Bruno para ajudar a gente, porque essa mãe não quer operar, né? Eu fico com pena que ela não tenha vindo para esse procedimento aí. Perfeito. Eu acho que esse caso foi muito bonito, até porque a gente não precisou de estudo genético para fazer o diagnóstico clínico se impôs nesse caso, não é, Ibrahim? Um caso muito interessante que vai nos ajudar a fazer diagnóstico de outros casos mais para frente, que preencham alguns critérios, né? Lembrando que a síndrome de Noonan é a síndrome mais comum na cardiologia, e eu acredito que mesmo nós mais velhos fizemos poucos diagnósticos de Noonan ao longo da nossa carreira, né?
Então, Ibrahim, por favor, encerre. Não, achei mais uma reunião que atingiu para mim plenamente o objetivo, né? Como todos os exames se coordenam para isso. Deu algumas ideias para a gente pesquisar daqui para frente, que eu acho bastante interessante. Queria dar os parabéns de novo às doutoras que mandaram muito bem na apresentação e preparo da revisão. Muito obrigado a Simone, a Mariana, ao Bruno, que está ali desobstruindo a via de trânsito do auditório. Andréia, Paulo e a Edileide, como sempre. Terça-feira que vem, novos casos para mudar o trajeto das fosfolambanas. Obrigado, pessoal. Até terça. Vamos tirar a foto rapidinho?